Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus, e no vídeo de hoje tem muita notícia quente do tricolor do Morumbi. Marcos Leonardo volta a movimentar os bastidores, e a torcida se empolga nas redes sociais. Situação complicada do Alisson, jogadores do Corinthians debocham dele, e clima fica tenso. Joia do Sub-20 brasileiro fecha com o São Paulo. Atacante está cada vez mais perto de voltar, reforço chegando no momento certo. Venda para a Europa esfriou. Pablo Maia perde espaço e futuro segue indefinido. Diretoria segue no mercado, valores altos travam negócios e decisões importantes vêm aí. Tudo isso e muito mais eu te conto agora. Mas antes já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E hoje tem clássico na Vila Belmiro. O São Paulo enfrenta o Santos fora de casa, em um jogo sempre complicado, com estádio cheio, pressão da torcida adversária e clima de decisão, mesmo sendo início de temporada. Do lado do Santos, uma ausência pesa bastante. Neymar está fora do jogo. O atacante não foi relacionado e não enfrenta o São Paulo, o que muda totalmente a forma do Santos jogar e tira a principal referência técnica do time. Já o São Paulo chega mais organizado e tentando manter a competitividade que mostrou nos últimos jogos. A provável escalação do tricolor tem Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino formando a defesa, Mike e Enzo Dias nas alas, Marcos Antônio e Bobadilha no meio-campo, Danielzinho mais à frente e Luciano ao lado de Caleri no ataque. A expectativa é de um São Paulo mais cauteloso no início, tentando equilibrar o jogo, controlar o meio-campo e aproveitar os espaços que o Santos possa deixar. Começo falando de um assunto que deu o que falar nas últimas horas e que pegou muito mal nos bastidores. Circulou nas redes sociais um vídeo de jogadores do Corinthians tirando onda, debochando e ironizando a situação envolvendo o Alisson, logo após o título da Supercopa do Brasil conquistado pelo rival. Quem aparece falando no vídeo é o Carrilho, jogador do Corinthians, que em tom de deboche cita o nome do Alisson fazendo piada e dizendo basicamente que o Corinthians não tem dinheiro para comprar certos jogadores, mas segue ganhando títulos. O tom foi claramente provocativo e virou chacota nas redes. Queriam para Alisson R$1 milhão, não temos, falaram. Não tem. A gente não tem guita para contratar mais. Na fase decisiva a gente foda. Parcelado, nós. Pode. E isso escancara uma situação extremamente constrangedora para o Alisson, porque foi ele mesmo quem se colocou nesse cenário. Ele visitou o CT do Corinthians, conversou com dirigentes, conheceu a estrutura, trocou ideia com jogadores, tudo isso sem contrato assinado, sem acordo fechado e sem nada oficializado. No São Paulo isso foi visto como uma falta de respeito. A diretoria não gostou, a torcida ficou revoltada e agora, do outro lado, ele virou motivo de piada. Ou seja, conseguiu se queimar nos dois clubes. Agora imagina se as negociações com o Corinthians voltam. Como ele aparece lá depois disso tudo? E no São Paulo a situação já é praticamente irreversível. O Alisson se colocou num buraco enorme. Hoje a tendência é ele buscar outro mercado. Cruzeiro demonstrou interesse. O Internacional também sondou em determinado momento, mas o Cruzeiro foi o clube que mais avançou. No Morumbi, o assunto está dado como encerrado. Enquanto isso, uma notícia bem mais positiva veio direto do CT da Barra Funda. André Silva voltou a aparecer no gramado, correndo, participando de atividades leves e iniciando oficialmente a fase de transição física. O atacante se recupera de uma lesão sofrida em agosto do ano passado, na partida contra o Atlético Mineiro. Na ocasião, os exames apontaram lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior, além de problemas no tornozelo. Mesmo sendo uma lesão séria, André Silva optou por não passar por cirurgia, escolhendo um tratamento conservador. Desde então vem evoluindo bem, sem intercorrências. Em poucas entrevistas que concedeu, sempre demonstrou confiança, disse estar bem fisicamente e ansioso pelo retorno. A expectativa interna do São Paulo é que ele possa voltar a ser relacionado ainda neste mês. Para Hernan Crespo, isso representa praticamente um reforço importante, principalmente pensando em rodagem de elenco e opções ofensivas ao longo da temporada. Falando agora de mercado e planejamento futuro, o São Paulo confirmou oficialmente a contratação do Dudu, meia de 17 anos, que pertencia ao Náutico. Essa negociação já vinha sendo tratada aqui no canal desde o ano passado. O jogador já atuou no time profissional do Náutico, inclusive enfrentou o próprio São Paulo e chamou atenção ainda na época da comissão técnica do Zubeldia. O tricolor pagou cerca de R$800 mil por 70% dos direitos econômicos, valor dividido em 4 parcelas de aproximadamente R$200 mil. A negociação gerou revolta na torcida do Náutico, que considera o valor muito abaixo do potencial do atleta. Desde que o interesse do São Paulo vazou, os torcedores do clube pernambucano passaram a protestar, afirmando que o jogador foi vendido barato.
Inicialmente, Dudu chega para integrar o Sub-20 de Cotia, mas será observado de perto pela comissão técnica profissional, ainda mais com a integração cada vez maior entre base e elenco principal. Além dele, o São Paulo também garantiu Antony e Luiz Fernando, ambos vindos do Ibrachina. Antony estava muito próximo de fechar com o Flamengo, já era dado como reforço certo, mas o São Paulo entrou forte e atravessou a negociação. Já o Luiz Fernando era alvo do Corinthians, mas acabou fechando com o tricolor. Cotia segue viva, ativa e sendo reforçada. Agora falando de um nome que há muito tempo é tratado como ativo do clube, Pablo Maia. O volante sempre foi visto como uma das principais possibilidades de venda do São Paulo, mas as lesões atrapalharam demais esse processo. Foram várias negociações quase fechadas com clubes da Europa que acabaram não avançando justamente por questões físicas. Quando tudo parecia encaminhado, vinha uma lesão, o clube interessado recuava e o negócio esfriava. O Besiktas da Turquia monitorava o jogador há meses e preparava uma proposta, mas segundo o portal UOL Sport, desistiu. A perda de espaço no time titular e a falta de sequência pesaram na decisão. No início do ano, houve conversas com o Botafogo, mas o Transferban do clube carioca travou tudo. Hoje não existe proposta oficial na mesa por Pablo Maia. Ele perdeu a titularidade, mas segue sendo um jogador de qualidade e pode recuperar espaço. Enquanto isso, quem vive um momento completamente diferente é Marcos Antônio. Nos últimos jogos, ele foi simplesmente o dono do meio-campo. Não à toa virou o principal jogador do São Paulo desde o ano passado. O clube já recusou uma proposta de cerca de 60 milhões de reais feita pelo Flamengo. A compra definitiva ainda não foi anunciada oficialmente, mas documentos internos confirmam que o acordo está encaminhado. E aqui entra um ponto importante. O São Paulo estipulou uma multa rescisória de aproximadamente 100 milhões de euros para clubes brasileiros, algo em torno de 620 milhões de reais. Para clubes europeus, esse valor pode ser ainda maior. Para começar qualquer conversa, o São Paulo pede algo próximo de 25 milhões de euros. O Flamengo admite que não passaria de 15 milhões. Essa diferença esfriou totalmente o interesse. Marcos Antônio fica, pelo menos por enquanto, mas se mantiver esse nível de atuação, propostas da Europa devem aparecer. No mercado, o São Paulo segue com a política clara de não gastar. Todas as contratações recentes foram a custo zero. Chegaram Carlos Coronel, Dória, Danielzinho e agora Lucas Ramon, que chega com status de possível titular na lateral. Danielzinho já se firmou, Lucas Ramon deve ganhar espaço rapidamente, e o clube acredita que fez uma janela eficiente dentro da realidade financeira. Bom, rapaziada, agora vamos falar de um nome que sempre mexe com o torcedor e voltou com força total nas redes sociais: Marcos Leonardo. O atacante esteve muito próximo de fechar com o Atlético de Madrid, negócio que foi dado como praticamente certo por vários portais europeus. A ideia era um empréstimo, com o Al Hilal pagando parte do salário e fixando uma opção de compra na casa dos 40 milhões de euros. Só que, mais uma vez, o clube saudita voltou atrás. Mesmo com valores alinhados, conversas avançadas e expectativa de anúncio, o Al Hilal desistiu da operação de última hora, repetindo um roteiro que o São Paulo já conhece muito bem. No ano passado, o tricolor tentou exatamente esse mesmo modelo, empréstimo de Marcos Leonardo, com divisão salarial e possibilidade de compra futura. O São Paulo chegou a avançar, conversou com o staff do jogador, alinhou expectativas e tinha sinal positivo do atleta, que sempre deixou claro o carinho pelo clube. Marcos Leonardo é São Paulino declarado, já manifestou publicamente o desejo de vestir a camisa do São Paulo e na temporada passada fez de tudo para que o negócio acontecesse. Só não veio porque, novamente, o Al Hilal recuou quando tudo estava encaminhado. Com a negociação com o Atlético de Madrid melando, a torcida do São Paulo se empolgou de vez. Os torcedores invadiram o Instagram do jogador, pedindo sua vinda, comentando em massa e levantando hashtags. A movimentação foi grande e chamou a atenção. Internamente, o São Paulo segue monitorando a situação. Não existe negociação em andamento neste momento, mas o clube deixou claro que, se surgir uma nova oportunidade de empréstimo dentro da realidade financeira, o nome de Marcos Leonardo será analisado com muito carinho. O Al Hilal ainda pode abrir espaço no elenco, principalmente após contratações de peso, e isso mantém o cenário em observação. Hoje é uma situação que depende muito mais dos árabes do que do São Paulo. Bom, rapaziada, vamos falar agora de Ferreirinha, porque o nome dele voltou a esquentar forte no mercado internacional. O atacante do São Paulo entrou no radar de duas equipes do futebol turco, o Beşiktaş e o Trabzonspor, que monitoram a situação do jogador e já sinalizaram a possibilidade de fazer uma proposta na próxima janela de transferências do meio do ano. A informação é de que esses clubes avaliam uma investida que pode chegar a até 6 milhões de euros, o que na cotação atual gira em torno de 37 milhões de reais. Importante deixar claro, ainda não existe proposta oficial na mesa do São Paulo, mas há uma sinalização concreta de interesse, principalmente por parte do Beşiktaş, que já acompanha o Ferreirinha há mais tempo. Inclusive, desde o meio do ano passado, o Beşiktaş tentou a contratação do jogador, mas naquela ocasião, a proposta foi por empréstimo com opção de compra, algo que o São Paulo vetou completamente. Agora, o cenário muda, porque o Trabzonspor também entrou forte na jogada, e existe sim uma expectativa real de que alguma oferta oficial chegue no meio do ano.
Do lado do jogador, a situação é bem clara. Ferreirinha está feliz no São Paulo, é São Paulino de berço, não pensa em sair neste momento e não pretende forçar nenhuma saída, muito diferente de outros jogadores que inclusive chegaram a forçar transferência até para rival. O Ferreirinha vive um bom momento, está adaptado ao clube e confortável no elenco. Seguindo nas notícias, vamos falar agora de Luciano, porque a situação contratual dele começou a andar nos bastidores. Há alguns dias eu trouxe aqui com exclusividade o interesse do São Paulo em renovar o contrato do atacante, e agora a informação foi confirmada e detalhada pelos jornalistas Andriano e Felipe Silva. Ontem aconteceu uma reunião inicial entre o staff do Luciano e a diretoria do São Paulo. Ainda não foi uma conversa definitiva de renovação, mas sim um primeiro contato para entender cenários. O São Paulo quer saber se o Luciano realmente deseja permanecer no clube ou se existe a intenção de abrir um leilão no mercado. Já o staff do Luciano quer entender o que o clube pode oferecer, tanto em tempo de contrato quanto em valores. As conversas estão em estágio bem iniciais, mas existe interesse mútuo. O São Paulo trabalha com a ideia de renovar o contrato por mais um ano, enquanto o staff do Luciano deve tentar esticar esse vínculo por pelo menos mais 2 anos. Tendência é que o clube bata o pé numa renovação até 2027, possivelmente com algum ajuste salarial envolvido. O fato é que ambas as partes demonstram vontade de continuar escrevendo história juntos, e as conversas devem avançar nas próximas semanas. E agora, eu quero saber de vocês. Sobre o Marcos Leonardo no São Paulo, você acredita nessa hipótese ou acha difícil acontecer? E o Ferreirinha, vocês venderiam por 6 milhões de euros ou segurariam o jogador? Em relação ao Luciano, acham uma boa renovar o contrato ou já deu o tempo dele no clube? E o Pablo Maia, vocês acham que ainda tem futuro no São Paulo ou o melhor caminho é a saída? Acham que ainda existe clima para o Alisson seguir jogando no São Paulo? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por ficar até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!